Oi, oi, oi! Chega mais porque tá no ar a nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet. Hoje aqui no Band Placar falaremos de NBA, basquete americano. Tem jogo importante no Madison Square Garden, Berna. Duelo entre New York Knicks e Memphis Grizzlies. O New York Knicks está bem, começou bem a temporada, o contrário do Memphis Grizzlies, que tá meio irregular, mas tá caminhando. Mas um destaque interessante é que num confronto direto, os dois têm 28 vitórias, então é um confronto super equilibrado. 28 vitórias na história para o Knicks e 28 vitórias na história para o Grizzlies. Olha só que interessante, né? E o Grizzlies é uma franquia mais nova, né? Bem mais nova. O New York Knicks é um time muito tradicional, que não ganha um título desde os anos 70, né? Os Grizzlies, eles chegam à NBA em Vancouver, no Canadá, e depois a franquia se muda para Memphis, no Tennessee, né? Por isso que tem esse nome, muita gente estranha, né? Dos Grizzlies, que são os ursos. Sim. Porque na região de Vancouver tem muito urso, coisa que não acontece definitivamente na cidade de Memphis. Mas vamos ao que interessa, falar um pouco sobre basquete, um pouco não, bastante, sobre basquete. Foi o que você falou, né? O time do New York Knicks jogando no Madison Square Garden é bem favorito para esse jogo, né? É um time que briga, sim, pelo título da NBA. Eu sempre acho, nos últimos anos, que os times da Conferência Oeste são mais fortes. Mas tem força também na Conferência Leste, né? Nessa temporada aqui, o Detroit Pistons está fazendo chover na liga, né? Com o Cade Cunningham jogando bastante. Mas os Knicks vêm logo atrás, né? E a ideia é que a equipe ultrapasse o Detroit Pistons. Para isso, se reforçou para essa temporada. Trouxe o Jordan Clarkson, né, que é um armador que veio da equipe do Utah Jazz. Mas o time está bem servido nesse setor da quadra, né, porque tem o Jalen Brunson, que é o craque do time, e também o Josh Hart. Então, o Jordan Clarkson acaba sendo um reserva desse time. E aí você quer força? Não tem problema. O.G. Anunoby, jogador britânico, é um ala de força que veio do Toronto Raptors, e tem o dominicano Karl-Anthony Towns, que é um jogador de muita força também. Então dá pra gente falar que esse time do New York Knicks é uma equipe completa, né? Em contraponto, vai enfrentar o Memphis Grizzlies, que depende muito de um bad boy, que é o Ja Morant. Se o Ja Morant tá feliz, ele joga bem. E aí o time vai bem. Se ele tá bravo, por algum motivo, ele é um bad boy, ele reclama de tudo. Ele não tem desempenho na quadra e o time vai mal. E é o que vem acontecendo nessa temporada. O Ja Morant tem média inferior a 20 pontos por jogo. É pouco para ele. Ah, mas tem outro jogador muito bom, o Jaren Jackson Jr. Sim, mas tá mal também. Então, assim, esse time do Memphis Grizzlies, do estado do Tennessee, depende muito desses caras. Então fica muito complicado, né, a gente apontar um favoritismo aqui para o time do Memphis Grizzlies jogando ainda fora de casa, né? Muito complicado. Então a gente vê aí, né, Isa, acho que você vai concordar comigo, um favoritismo pro New York Knicks, né? Exatamente. Inclusive não perderam ainda em casa, estão invictos. Os Knicks estão invictos. Então a gente enxerga, o Jalen Brunson, esse joga demais. Então a gente enxerga esse time aí como favorito, até para chegar mais uma vez em final de conferência. Dessa vez não vai ter o Indiana Pacers pela frente para atrapalhar, porque a gente já falou em outra edição do Band Placar, o Indiana Pacers tá mal. Sem o Tyrese Haliburton, machucado, perdeu muito, né? Vamos falar sobre outro jogo? Esse um jogaço, um clássico da NBA, Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, né? Lembra que a gente falou sobre a mudança de cidade da franquia dos Grizzlies? Sim. Aconteceu mesmo com o Oklahoma City Thunder, né? Que era o Seattle Supersonics, um time muito tradicional da NBA, acabou se mudando para Oklahoma City e virou o Oklahoma City Thunder, que conquistou finalmente na temporada passada o seu primeiro título em Oklahoma, né? Bateu na trave na década passada, quando tinha um timaço com James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant, não conseguiu ser campeão com aquela equipe e foi campeão na temporada passada, com o Shai Gilgeous-Alexander jogando demais, sendo o MVP, ou seja, o melhor jogador da temporada. E ele está muito bem acompanhado, né? Porque, assim, o coadjuvante ali era o J-Dub. Só que nessa temporada tem dois jogadores que são alas pivôs, né? O Chet Holmgren e também o Isaiah Hartenstein, os caras estão jogando demais. Então a gente fala aqui de um time que tem muita força no perímetro e também no garrafão. É muito difícil ganhar desse time, que perdeu um jogo só, ninguém entendeu nada pro time ruim do Portland Trail Blazers,
Então, assim, é um time que vem com muita força. E você falou em outra edição do Band de Placar, né, Isa? O Golden State não vem desempenhando da forma como se esperava, né? O Thunder é o líder da Conferência Oeste, 10 vitórias e só uma derrota. E o Warriors, 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Pois é, assim, é inexplicável essa fase do Golden State Warriors, né? Um time muito vitorioso nos últimos anos, que tinha os Splash Brothers, né? Klay Thompson e Stephen Curry. O Curry segue por lá, o Klay Thompson foi ser feliz ou infeliz no Texas, mas ficaram por lá Draymond Green, outros jogadores. E teve a chegada do ótimo Jimmy Butler, que é meio maluco, mas joga demais. Então não dá para explicar essa má fase, principalmente nesse recorte que você trouxe recente, das atuações do Golden State Warriors. É um time que do dia para a noite pode engatar aí uma série de vitórias, porque tem qualidade na quadra para isso, e no banco de reservas também. Tem um grande técnico que é o Steve Kerr. Então, o Golden State eu acho que vai melhorar. Só não acho que vai ser hoje. Nesse jogo. Nessa partida. 0-10, Berna. Qual a chance do Thunder ganhar mais um título essa temporada? Olha, agora você me pegou. Eu acho que é muito grande. 7. 7. É. Ok. Então você tem, assim, o Oklahoma City Thunder como grande favorito a ganhar a Conferência Oeste. E aí, pegando quem vem de lá, acho que tem 4 times muito fortes hoje no leste, né? O Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, que está muito forte, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Ele seria favorito contra qualquer um desses times, pelo menos nesse momento. Podem acontecer circunstâncias, né? Lesão ao longo da temporada, aquela coisa toda. Mas a sua pergunta é boa. Eu acho que de 0-10, 7 para um título do Oklahoma City Thunder. E claro que a BandBet está nessa, hein, com as melhores oportunidades do mercado para a NBA. Você aponta sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado mais uma vez para a capa do site. Isa, vamos botar aqui no jogo entre New York Knicks e Memphis Grizzlies, porque aqui a gente tem o favoritismo destacado para o time de Nova York, né? Vai jogar em casa, no Madison Square Garden, a catedral do basquete, aquela coisa toda. E dá para a gente botar aqui, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Dá para a gente botar aqui mais de 233 pontos e meio no jogo. Você Fechado. tem uma boa combinada, né? O New York Knicks veio cheio de moral, porque ganhou o clássico de Manhattan contra o Brooklyn Nets na última rodada. Vamos continuar aqui, porque são infinitas as possibilidades da BandBet. Você vai somando a sua fezinha, tá? A Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors, a gente vê o OKC aqui bem favorito, né? Com 1,36, concorda comigo? Concordo com você, favoritaço. A gente tem que ser coerente, né? Se a gente falou o Warriors que de 0 é a um 10... time bom, a gente conhece, é tradicional, mas nesse momento não está entregando. Momento não está entregando, concordo com você, né? E dá para a gente botar um spread aqui de 6,5 pontos pro Oklahoma City Thunder também, tá? Então eu acho que vai acabar sendo isso para essa partida. Não deixe de fazer a sua fezinha, tem muito jogo legal da NBA nesta noite na BandBet, repito para você, apontando a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui, ó, ao meu lado direito, ou então você digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Ó, tá passando aqui embaixo, hein? Aqui, ó. Aqui embaixo é só você digitar esse endereço no browser de sua preferência que você vai acessar a capa do site e é só clicar no botão NBA que você tem todos os jogos à sua disposição. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, até mais!